Bom pessoal, esse aqui é o LG G3. Eu queria fazer um resumo sobre ele, um review, mais do ponto de vista como um usuário, como um heavy user e um pouco técnico também. Se tu está interessado em comprar ele, eu acho que vai acabar sendo bastante útil para ti. Bom, primeiramente, esse cara vem com um carregador sem fio, que é bem bacana, simplesmente deixa ele aqui em cima e ele começa a carregar, o carregador que vai na luz, e funciona até surpreendentemente rápido. Ele vem com fone de ouvido que é bem bacana também, funciona muito bem. E antes da gente entrar nele, falar um pouco da performance que ele tem um processador quad-core Snapdragon 801 de 2.5 GHz. Ele é bem rápido, tá? A performance dele é o melhor, se não, é um dos melhores, se não o melhor do mercado hoje, entre os celulares top. Tem 2 GB de RAM e uma coisa muito legal é que ele vem com 16 GB de memória interna. Isso aqui é muito bom, que eu sempre briguei muito com espaço para instalar as minhas apps. Então isso realmente dá uma boa folga pra gente. Ele vem com uma câmera de 13 megapixels, que tem foco laser, faz o foco ser bem rápido, e vem com flash também. Uma coisa que algumas pessoas usam para criticar ele, e realmente ele demandou um certo tempo para mim para eu me acostumar, é que ele não tem botões nas laterais, em cima e embaixo, ele só tem botões atrás. Então, na verdade, é aqui que tu bloqueia, desbloqueia e aumenta e diminui o volume. Que é uma questão de costume mesmo, mas é diferente. Uma vantagem disso é que com 2 toques na tela eu consigo despertar ele, né? Ele tem um visual bem bonito, o sistema operacional dele ficou bem bacana, e isso é uma das coisas que eu classificaria como um pró e um contra. Ele foi bastante alterado, ao meu ponto de vista, pela LG, e inclusive meio desnecessariamente. Então a performance dele vai funcionar bem e tudo mais, mas a LG, por exemplo, instalou muitas apps desnecessárias. Felizmente ele tem a opção que tu pode esconder as apps do menu de apps, só que depois que eu escondi todas as apps que eu queria esconder, eu reparei que eu tinha 63 apps escondidas. Então, realmente foram muitas apps que eram desnecessárias. Vem lá apps da Oi, apps da TIM, apps da Claro, da Vivo. É inacreditável a quantidade de apps que vem, assim. Alguns jogos também, que são bem bobos. Mas é só, ou tu desinstala os que tu pode e os que tu não pode, basta a gente esconder eles do menu que eles param de incomodar a gente, que não tem problema nenhum. Ele vem com KitKat 4.4 e com a promessa de se manter atualizado também pela LG. E uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar aqui é o que é a tela desse cara. A tela dele realmente é uma coisa impressionante. Eu menosprezava o fato dele ser uma tela 4K, é uma tela Ultra HD 4K. E eu achei, ok, não vou ver diferença, um celular de 5.5 polegadas, como isso vai fazer muita diferença. Só que esse cara ele tem 1440 de largura por 2560 de altura. Isso é muito pixel numa tela pequena. Eu vou passar aqui um vídeo que vem com ele, esse vídeo tem DRM, então eu não vou passar ele todo. Mas é mais para mostrar mesmo a qualidade do que é que eu estou falando aqui. É um vídeo que está em 4K, e realmente é impressionante quando tu repara no que está acontecendo ali. Olhando de primeiro momento parece, é um Full HD e tal, mas eles conseguem ver detalhes como detalhes em HD de uma planta se mexendo, assim. E isso aqui é realmente impressionante, o que eles conseguiram fazer. Foi realmente um excelente trabalho. Tem inclusive alguns momentos do vídeo que parece um efeito em 3D ou algo assim. Ficou realmente bem impressionante a tela. Nos leva a um outro ponto que eu acho que é bem relevante de comentar também, que é a temperatura. Ele é um celular impressionante em diversos aspectos, mas o danado esquenta. Cheguei um momento, eu estava no restaurante, comecei a sentir uma coisa queimando a minha perna, era meu celular no bolso, assim, eu tive que tirar ele e deixar ele em cima da mesa. Eu não sei porque isso foi uma combinação de eu ter aberto alguns vídeos em 4K e com a 4G aberta, eu não sei o que aconteceu. Aconteceu uma vez só nessas últimas semanas que eu tô com o aparelho, mas essa uma vez ele esquentou muito, assim. E dependendo do jogo que eu tô jogando, ele realmente esquenta perceptivelmente mais do que os outros, assim. Não sei o quão normal isso é, mas até então tá tranquilo. Tirando esse um dia que ele me deu um pouco de susto, assim, o resto tá tudo tranquilo. Uma coisa muito legal que ele tem é a conectividade dele, que isso aqui eu acho que para todo nerd isso é uma coisa muito boa. Então ele tem 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, NFS, Bluetooth
tem Wi-Fi com um roteador, que é clássico do Android já, né? Para compartilhar a tua internet. Tem DLNA e HDMI. Isso tudo ele tem uma saída HDMI que funciona se quiser plugar ele direto na televisão, etc. É muito legal. E uma coisa muito interessante também que ele tem, que eu fiquei bem impressionado, foi quando eu descobri que ele vem com um controle remoto que funciona na minha televisão. Então, e daí melhor que isso, tu consegue ainda personalizar ele e configurar quantos botões tu quiser, que couberem na tela pelo menos, com mais de um controle. Funciona como um controle universal. Acabou sendo bem mais útil para mim do que eu imaginava. Assim. Ele tem os comandos do OK Google, que funcionam muito bem também. Inclusive em português, para a nossa região. Eu moro em Porto Alegre, tem funcionado perfeitamente bem. Tem diversos gestos, como quando ele está tocando, tu pode simplesmente virar ele para, ele segue tocando, mas sem fazer barulho nem vibrar. Alguns outros gestos, como bater foto simplesmente parando na frente e fechando a mão, ele interpreta isso como tu quer bater um selfie. Ou dizer para ele bater a foto, tu pode dizer X e ele bate uma foto. Vamos ver aqui como é que funciona essa questão do laser para foco. Uma coisa muito legal que ele faz é exatamente isso. Então eu consigo focar ele lá longe, mas ao mesmo tempo eu consigo também focar bem mais perto, ou se eu quiser, muito mais perto. Isso tudo o foco é muito rápido. Essa é a ideia do foco a laser. Até a hora que a gente decide bater a foto de verdade, ele já conseguiu focar bem direitinho onde a gente quer. A primeira coisa que eu notei nesse teclado é que ele vem com números no topo. Tu pode desligar ele, mas isso é uma coisa que é muito útil para quem tá, para quem vai digitar a senha de um e-mail, alguma coisa assim. Isso, ou responder um e-mail, isso é bem bacana mesmo. E ele é bem personalizável, então ele tem configurações que tu pode inclusive mudar a altura do teclado, o espaço que ele ocupa na tela, o tamanho das teclas. Tu pode configurar essas teclas que vem aqui embaixo, quais teclas vão ser essas teclas especiais, ou a ordem delas, etc. É bem legal mesmo. Então, outra coisa que ele tem que é muito massa, é que se tu girar ele, tu consegue configurar ele para ter o teclado dividido. E tu pode, com um gesto, literalmente, fazer esse tipo de coisa. E eles também pensaram, como o celular ele é bem grande, eu não estava acostumado com um celular tão grande também, ele ocupa bastante espaço na calça, assim, no bolso da calça. Se tu quer ser discreto no celular que tu anda pela rua, esse daqui talvez não seja a melhor das opções. Mas uma coisa legal que ele tem é que tu consegue fazer assim. E daí ele fica um pouco mais curto para tu trabalhar com essa mão, ou então trabalhar com a outra mão. Isso aqui pode ser usando gestos mesmo, isso aqui é bem legal. A digitação dele, escrevendo, é muito boa também, ela é bem coerente, funciona muito bem. Ele aprende bem rápido também. Então esse teclado ele realmente passou uma impressão muito boa para mim, eu fiquei bem impressionado. Eu creio que os créditos sejam da LG, mas são merecidos dessa vez. Uma outra coisa que vale acrescentar é que eles fizeram algumas alterações no sistema operacional deles e os contatos acabaram ficando todos arredondados e eles arredondaram também esse menu aqui de cima, que é um menu bem amplo. Eu não sei se essa é a melhor das abordagens. Outros aparelhos com KitKat é bem diferente essa tela aqui. Mas é uma questão de costume também, de opinião pessoal, talvez. Uma coisa legal que o teu teclado para digitação na hora de telefonar também tem as opções single handle, que é para se tu quiser usar ele ocupando a tela toda ou então usando apenas uma das mãos, né? E essa funcionalidade aqui é uma que eu achei particularmente interessante para algumas coisas. Tu pode deixar uma app flutuando aqui no teu desktop, por assim dizer, como se, por exemplo, teu e-mail ou uma calculadora ou nesse caso aqui o próprio teclado para digitação. E tu pode inclusive alterar as preferências de transparência dela, é bem interessante. Não sei o quão útil vai ser para ti, mas é algo que acabou sendo bastante interessante para mim. Uma coisa muito impressionante também é a bateria que esse cara aqui consegue manter. Nas primeiras 2 noites que eu usei ele, eu botei ele para carregar a noite toda e chegou de manhã ele estava com 70% de bateria apenas. Eu fiquei bem preocupado com isso, pensei que tinha até algum problema nele, mas depois das 2 primeiras noites eu boto ele para carregar a noite toda. De manhã eu pego ele em torno das 8h30, 9 horas da manhã com 100%. E ele vai até o final do dia, até a hora que eu vou dormir, que é umas 2 da manhã por aí,
Ele está ainda com 50, 60% de bateria. Eu realmente fiquei bem impressionado, usando ele o dia todo com 3G, com 4G, com Wi-Fi ligada, às vezes até com a geolocalização ligada também, usando ele bastante para redes sociais, etc. E ele realmente vai até as 2, 3 da manhã com a bateria funcionando bem, assim, sem trazer nenhuma dificuldade. E para o final, acho que a gente pode acrescentar aqui sobre o Dual Screen, onde a gente consegue rodar 2 aplicações ao mesmo tempo, como por exemplo pode abrir o e-mail na parte de cima e um navegador na parte de baixo, ou alguma coisa assim. Só não entendi muito bem ainda por que está tão limitado a quais as apps que a gente pode fazer isso. Mas ainda assim é uma feature bem interessante. Eu acho que é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Deixem algum feedback e se vocês estiverem interessados, alguma dúvida sobre como está sendo essas primeiras semanas comigo utilizando o LG G3. E muito obrigado por assistir.